Olá! Antes da gente mergulhar na análise de hoje, queria fazer um convite especial. Para continuar explorando ideias e informações que, sabe, realmente importam, conheçam e se inscrevam lá no canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. É o espaço onde discussões como a que a gente vai ter agora ganham vida. Bom, feito o convite, vamos ao que interessa. Hoje a gente está com um material bem instigante aqui, viu? Veio direto do jornal Alfredo Wagner Online. São 3 artigos que, olha, exploram uma fronteira tecnológica super atual. Como usar a blockchain para blindar a criação intelectual. E, ao mesmo tempo, né, solidificar a autenticidade do conteúdo que a gente lê do jornalismo. Pode parecer complicado assim de primeira, mas a nossa ideia hoje é justamente essa: descomplicar. Entender o essencial juntos. A gente tem um texto que explica melhor os conceitos, sabe? Direitos autorais, blockchain, e outros 2 que contam a experiência prática do próprio jornal Alfredo Wagner Online. Eles se tornaram pioneiros lá em Santa Catarina e são uma das poucas iniciativas no Brasil a usar essa tecnologia de forma tão integrada nas publicações. Então, a nossa missão aqui é entender como essa ferramenta funciona e principalmente por que ela é tão relevante nesse cenário digital de hoje que é tão fluido, né? E às vezes meio incerto. Exatamente. A ideia é analisar a fundo mesmo o que é registrar direitos autorais, como a blockchain se encaixa nisso e o impacto prático, né? Que é o crucial. Isso mexe não só com quem cria conteúdo, escritores, artistas, músicos, mas com o próprio jornalismo. E, claro, com a forma como o público, como todo mundo consome e confia na informação que recebe. Para a gente começar, então, um dos artigos traz uma reflexão que eu achei bem interessante. Diz que criar algo, um texto, uma música, uma arte, é quase um ato de identidade, é deixar sua marca. Mas a gente vive numa era onde tudo, né, tudo se espalha numa velocidade absurda. Como é que garante que essa autoria, essa identidade seja respeitada nesse ambiente todo? Esse é o ponto central da coisa toda. A proteção legal básica, ela vem do direito autoral. E um dos textos aponta isso bem. O direito nasce junto com a obra. Quer dizer, no momento que você termina um texto original, pronto, você já tem os direitos sobre ele. Só que a questão-chave é a prova. Provar essa autoria, provar a data de criação. Especialmente quando aparece uma disputa, um plágio ou até para licenciar o uso, né? O registro de direitos autorais tradicional, aquele feito em órgãos como a Biblioteca Nacional, ele serve justamente para isso. Criar um documento formal. Ele atesta quem criou, o que e quando. Funciona como uma evidência jurídica forte. Certo, então o registro tradicional é essa formalização, essa prova que dá segurança na justiça, digamos. Só que os artigos mencionam que esse processo ele pode ser visto como, bom, não tão ágil, né? Envolve uns prazos, umas taxas, às vezes uma burocracia, que parece que não combina muito com a velocidade que as coisas são criadas e circulam online hoje. Precisamente. A criação digital é instantânea. A disseminação também é. Ficar esperando semanas, às vezes meses, por um certificado de papel pode parecer meio anacrônico para muito criador, né? Especialmente o independente, ou quem publica muito, com muita frequência. É nesse ponto de atrito, sabe? Entre a velocidade digital e a formalidade tradicional que novas soluções, como a tecnologia, começam a fazer sentido. Imagino que é aí que a nossa estrela de hoje, a blockchain, entra em cena. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar essa ideia. A gente ouve muito falar de blockchain com criptomoeda, né? Bitcoin e tudo mais. Mas como ela funciona nesse contexto aqui de direito autoral, de autenticidade? Perfeito. Vamos deixar as criptos um pouquinho de lado. A essência da blockchain é ser um livro-razão digital, só que com umas características bem particulares. Ele não fica num servidor central, sabe? Guardado num lugar só. Ele é distribuído, copiado e sincronizado entre muitos computadores numa rede. As informações, que podem ser transações financeiras, ok, mas também contratos, ou no nosso caso aqui, registros de autoria. Elas são agrupadas em blocos,
Cada bloco novo que entra, ele tem um pacote de informações e também uma espécie de impressão digital criptografada do bloco que veio antes, formando uma corrente mesmo, uma cadeia. Daí o nome, blockchain. E o ponto-chave aqui, que os artigos do JAL ressaltam bastante, é a imutabilidade. Uma vez que um bloco de informação é validado pela rede, e isso passa por uns processos complexos de consenso para garantir a integridade, e ele é adicionado na cadeia, pronto. Ele não pode mais ser alterado, nem removido por ninguém. Tentar mudar um bloco invalidaria todos os que vêm depois. E a rede distribuída perceberia na hora. Entendi a lógica da corrente. Essa validação pela rede toda e essa conexão criptografada tornam a coisa praticamente à prova de adulteração, né? Sem que todo mundo perceba. Mas e na prática, quais são as características que saem dessa imutabilidade, dessa descentralização, segundo os textos? As consequências diretas, e que são muito valiosas para o registro de autoria, são: primeiro, transparência. Porque os registros na blockchain, em geral, podem ser verificados publicamente. Mesmo que os dados em si sejam criptografados, o registro está lá. Segundo, autenticidade. A origem e a integridade do que foi registrado podem ser comprovadas pela criptografia. E terceiro, segurança. Não só pela criptografia, mas pela natureza distribuída mesmo. Não tem um ponto único de falha. Isso torna um sistema super resistente a ataques, à censura ou até à perda de dados. É como ter um carimbo digital no tempo, sabe? Público e inviolável. Nossa, fascinante. Então a gente sai de um modelo que depende de uma entidade central, um cartório, para um sistema onde a confiança é distribuída pela própria rede, pela matemática. E para quem está lá criando o conteúdo, quais são as vantagens mais palpáveis que os artigos destacam? Os textos listam uns benefícios bem concretos. Primeiro, a prova de autoria fica quase incontestável, porque o registro na blockchain inclui um timestamp. É uma marcação de data e hora exata aceita universalmente que não tem como fraudar. Segundo, a proteção é quase imediata. O registro pode ser feito online rapidinho, em minutos. Protege desde o começo. Terceiro, a agilidade. Acaba com a papelada, com a espera. Quarto, o custo. Pode ser bem menor que alguns registros tradicionais, dependendo da plataforma que você usa. E quinto, a validade internacional. A blockchain opera globalmente, né? Sem fronteira. Ah, e tem um ponto que eu achei particularmente interessante que eles levantam. A chance de registrar não só a obra final, mas também versões intermediárias. Tipo, esboços, rascunhos, roteiros que ainda estão sendo feitos. Isso permite que o criador proteja cada passo do processo. O que antes era bem difícil de formalizar, né? Segurança contra alguém pegar a sua ideia lá no comecinho. Isso realmente muda a dinâmica para quem trabalha com processos criativos mais longos ou em colaboração. Agora, um dos artigos faz questão de um esclarecimento, que eu acho importante para não ter confusão, principalmente para quem escreve livro. A diferença entre registro autoral, seja o tradicional ou em blockchain, e o ISBN. Pode detalhar um pouquinho mais isso para a gente? Sim, é uma distinção fundamental, super importante. O registro autoral, que é o que a gente está discutindo aqui, ele foca na proteção da propriedade intelectual da obra, do texto, da música, da imagem. Ele serve para provar quem é o criador e quando a obra foi criada, para proteger de plágio, de uso sem autorização. Já o ISBN, International Standard Book Number, ele não tem nada a ver com proteger a autoria. Ele é para identificar o livro como um produto comercial. É aquele código de barras, um número único, que ajuda a catalogar em livraria, biblioteca, distribuidora, ajuda a controlar estoque, vendas. Entendi. Então, um protege a criação em si, o conteúdo, o outro ajuda a identificar e vender o livro na prateleira. Funções diferentes, mas as duas são importantes para um autor que publica, né? Exatamente. Você precisa do registro autoral ou de uma forma forte de provar a autoria, como a blockchain oferece, para garantir seus direitos sobre o que você escreveu. E precisa do ISBN para o seu livro poder circular direito no mercado. Agora a gente chega no ponto onde a teoria encontra a prática de um jeito muito legal. O jornal Alfredo Wagner Online, o JAL Web, que é a fonte dos nossos artigos, não ficou só na ideia. Eles foram lá e implementaram essa tecnologia. Como é que isso funciona no dia a dia do jornal? O que muda na hora de publicar uma matéria? A implementação deles é bem direta
e eu achei bem engenhosa. Eles criaram um sistema que, quando uma matéria é publicada no site, ela é registrada automaticamente numa rede descentralizada. Os artigos especificam que eles usam a rede IPFS, Interplanetary File System. É importante notar que o IPFS tecnicamente não é uma blockchain em si. Ele é mais um protocolo, uma rede ponto a ponto, feita para criar um sistema de arquivos distribuído, permanente e que você acha pelo conteúdo. Mas ele funciona muito bem junto com blockchains. Enquanto a blockchain pode registrar o carimbo, o hash do conteúdo, o timestamp, o IPFS ajuda a garantir que o conteúdo mesmo, o arquivo da matéria, seja guardado de forma descentralizada e persistente. Ah, interessante essa combinação. Então a blockchain guarda a prova, o registro, e o IPFS ajuda a guardar o objeto dessa prova, que é o conteúdo, de forma distribuída. Faz sentido. Exato. O IPFS dá um identificador único para cada arquivo, baseado no conteúdo dele, que é um hash. Se o arquivo mudar, o identificador muda. Isso garante a integridade. E como é distribuído, não depende de um servidor só. Tem instituições grandes, tipo museus, arquivos nacionais, que já usam o IPFS para preservar coisas digitais por muito tempo. No caso do JAL, cada matéria publicada agora mostra um selo público de autenticação, lá no finalzinho. E o que acontece se eu, como leitora, clicar nesse selo? O que eu vejo? Quando você clica, você é levada para uma interface que mostra o registro público daquela matéria na rede IPFS. E muitas vezes isso está ligado a um registro na blockchain que confirma a data e a autenticidade pelo hash criptográfico. Esse hash é a tal impressão digital única do conteúdo naquele momento do registro. A beleza disso é a resistência à resiliência. Mesmo que o site do JAL mude, saia do ar por um tempo ou até para sempre, aquele registro na rede distribuída continua lá, existindo, e pode ser verificado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Fica independente da plataforma original. Nossa, isso tem implicações bem fortes. Não é só proteger o direito autoral do jornal, né? Parece que vai além disso. Sem dúvida. O impacto é múltiplo. Primeiro, aumenta a transparência e a confiabilidade do jornal com os leitores. Qualquer um pode checar que aquela notícia foi publicada daquele jeito, naquela data. Segundo, vira uma ferramenta poderosa contra a desinformação. Se alguém adulterar uma notícia e espalhar por aí, o registro original, imutável, serve como prova definitiva da versão autêntica. E terceiro, que talvez seja o mais profundo a longo prazo, cria um arquivo histórico digital seguro e imutável da memória local regional. As notícias, que contam o dia a dia, a história de uma comunidade, ficam preservadas de forma descentralizada, à prova de censura e de perda acidental. É bem poderoso. É uma aposta na perenidade da informação numa era que parece tão volátil, né? E os artigos destacam esse pioneirismo do JAL nisso, lá em Santa Catarina e no Brasil. Mencionam que outros veículos maiores, tipo Folha, Jornal do Comércio, usam blockchain, mas talvez só em parte ou para outras coisas. A abordagem do JAL parece mais focada em autenticar todo o conteúdo publicado mesmo. Sim. A descrição que eles dão sugere uma integração mais profunda no fluxo de publicação, para cada matéria individual, o que é bem notável para um jornal de porte local ou regional. Mostra que inovação tecnológica para gerar confiança não é coisa só dos grandes grupos de mídia, né? E a iniciativa vai ainda mais longe, não é? Não é só registrar o conteúdo do jornal como um todo. É também sobre empoderar os jornalistas, os colaboradores individualmente. Como funciona essa parte? Correto. E esse é um diferencial bem importante. O sistema que o Jardim implementou permite que os jornalistas e colaboradores cadastrados peçam uma chave pessoal. Os artigos falam no uso de tokens JWT via Pinata Cloud, que é uma plataforma que ajuda a interagir com o IPFS. Essa chave pessoal funciona como uma assinatura digital do autor. Quando o jornalista que tem essa chave publica uma matéria, o sistema associa essa assinatura ao registro da matéria lá na rede IPFS e blockchain. O resultado prático disso é que o registro público não só valida o conteúdo e a data, mas também diz explicitamente quem foi o autor daquela matéria específica. Vincula o nome do jornalista ao registro imutável, junto com o nome do jornal, o Jardim. Isso é um avanço bem significativo para o reconhecimento e para a proteção da autoria individual dentro de um jornal, que é um ambiente colaborativo.
O jornalista passa a ter uma prova criptográfica, independente, duradoura, da contribuição intelectual dele. E isso parece fortalecer muito a posição do jornalista, né? Dar a ele um ativo digital que comprova o trabalho dele de forma clara. Mas pensando de forma mais ampla, assim, o que tudo isso sinaliza para a gente? Qual é o quadro geral que está surgindo dessa iniciativa e dessas tecnologias? Se a gente conectar os pontos, o que a gente vê é uma resposta tecnológica bem direta a alguns dos maiores desafios que a gente tem na era digital. A confiança na informação online, que está meio frágil, a facilidade com que conteúdo é copiado, distorcido, a dificuldade de saber de onde veio algo, se é autêntico mesmo, a adoção de blockchain e IPFS para autenticar conteúdo como já o fez, não é só uma modernização técnica, é um posicionamento ético forte. O editor Mauro Demarque, que é citado nos textos, ele usa umas analogias bem pertinentes. Ele fala em aplicar à notícia o mesmo princípio de confiabilidade que tornou a blockchain uma revolução no mundo financeiro. Quer dizer, a informação de qualidade merece a mesma segurança, a mesma verificabilidade que o dinheiro, né? E a ideia de deixar uma assinatura no tempo, isso é poderoso. Transformar cada matéria num documento histórico, que a integridade e a autoria podem ser checadas para sempre. Menores podem liderar pelo exemplo, buscando mais credibilidade. Faz todo sentido. É usar a tecnologia não como um fim em si mesma, né? Mas como uma ferramenta para reforçar valores que são essenciais para o jornalismo. Precisão, transparência, responsabilidade histórica. Mas eu fico me perguntando sobre os desafios. Será que essa tecnologia é realmente acessível para qualquer jornal pequeno, para qualquer criador independente? Ou ainda tem barreiras de custo, de complexidade técnica, ou até de entender como usar isso direito? Essa é uma excelente pergunta. É um ponto crucial. Embora os custos de transação em algumas blockchains e o uso de serviços como o Pinata tenham ficado mais acessíveis, sim, ainda existe uma curva de aprendizado técnico e o investimento inicial para configurar os sistemas. Uma integração automática como a do JAL provavelmente precisou de um desenvolvimento customizado, específico para eles. Além disso, tem a questão de escolher a tecnologia certa. Blockchains diferentes têm custos, velocidades, impactos ambientais diferentes. E, claro, tem que educar a equipe interna e o público também. Explicar o que significa aquele selo de autenticação, como usar. Então, o potencial é enorme, sim. Mas a acessibilidade para todo mundo ainda pode ter uns obstáculos. Mas iniciativas pioneiras como a do JAL ajudam muito a abrir esse caminho. Outro ponto que me ocorreu agora. A imutabilidade. Ela é vendida como a grande vantagem, né? Mas e se for preciso fazer uma correção importante numa matéria? Ou até se retratar de algo? Como é que essa natureza imutável da blockchain lida com a necessidade de corrigir erros, que é parte do jornalismo responsável? Essa é uma preocupação legítima e aparece bastante. A imutabilidade significa que o registro original não pode ser apagado nem alterado. Ponto. Só que isso não impede que se publiquem novos registros. Uma correção, uma retratação, pode ser publicada como uma nova matéria ou uma atualização. E essa atualização também seria registrada na blockchain IPFS, idealmente fazendo referência ao registro original que está sendo corrigido. Assim, você cria um histórico transparente e rastreável, o registro original fica lá como prova do que foi publicado no início, e o registro da correção mostra a evolução da informação e a responsabilidade do veículo em corrigir os erros. A transparência, nesse caso, ela é reforçada, não impedida. Entendi. Então, a imutabilidade não é uma rigidez absoluta. É mais um histórico permanente e verificável de todas as versões e correções. Isso adiciona uma camada de responsabilidade bem interessante, na verdade. Exatamente. O passado não pode ser reescrito e escondido, mas o presente pode adicionar contexto e correção ao passado, de forma aberta e registrada para todo mundo ver. Bom, resumindo então a nossa análise de hoje. A gente explorou essa necessidade cada vez maior de proteger a autoria na era digital. Vimos como o registro de direitos autorais tradicional, apesar de essencial, enfrenta uns desafios de agilidade. E aí vimos como a tecnologia blockchain, com essa coisa da imutabilidade, da transparência, da segurança distribuída, surge como uma alternativa bem poderosa para criar provas de autoria e autenticidade quase que instantâneas
e invioláveis. E a gente mergulhou fundo no caso prático do jornal Alfredo Wagner Online, que é um pioneiro no Brasil ao integrar blockchain e PFS para registrar automaticamente as matérias deles. Analisamos como isso funciona com o selo de autenticação, os benefícios para a confiabilidade, para o combate à desinformação, para preservar a memória local e aquele passo importante de permitir também o registro da autoria individual dos jornalistas, né? Reforçando o reconhecimento e a proteção deles. Discutimos também as nuances sobre acesso e como a imutabilidade lida com correções. Fica, então, aquela provocação final para a gente refletir. Nesse ecossistema digital, onde a linha entre o original e a cópia, o verdadeiro e o falso, está cada vez mais tênue, será que adotar mais amplamente tecnologias de registro imutável, tipo a blockchain, pode ser um caminho fundamental para a gente restaurar a confiança na informação? E quais são as implicações, talvez aquelas que a gente nem entendeu direito ainda, de criar registros digitais que são, em teoria, para sempre? No mundo que acostumou a gente com tudo sendo tão efêmero online. Fica a reflexão. Esperamos que essa exploração detalhada tenha sido esclarecedora, que tenha provocado novas ideias. E para não perder as próximas análises e discussões aprofundadas, sigam e acompanhem o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Obrigada pela companhia e até a próxima.